grupo, né? Eu sei, às vezes a gente sempre está querendo gerar uma desculpa. Mas hoje é domingo, mas hoje é feriado, mas hoje, imagina, né? Quem teve que jejuar sexta-feira no feriadão, no dia em que a grande maioria estava fazendo churrasco e ele estava... É uma questão de entender por que ele está lá, por que Deus levantou e colocou exatamente naquele dia. Num domingo como hoje, a gente dizer, não, hoje é dia de oração, né? Hoje é dia de jejum, e eu não vou comer no domingo, no dia da maionese. E luta, e luta. Mas nada que nós façamos fica em vão. A Bíblia diz que o Senhor vai recompensar. A Bíblia diz que o Senhor vai recompensar. Você vai ser recompensado com bênçãos poderosas, com bênçãos muito poderosas. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu vou repetir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Diga para alguém aí, você é um vaso. Acho que você não... Olha para alguém aí, tem alguém do teu lado, diga assim, você é um vaso. Agora diga assim para ele, de barro, tá? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra, fez um boneco, soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia, em diversos textos, ela vai chamar eu e você de vasos de barro, ou de vaso de barro. Isso é claro, deixando claro que é porque o homem foi feito do pó da terra. O homem é barro. Mas também, se nós formos fazer nós vamos entender que no corpo humano existem 14 elementos químicos que existem no barro e também existe no corpo humano. Isso é para provar que o homem foi feito do pó da terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, a Bíblia vai dizer que todos vão para o mesmo lugar, porque todos vieram do pó e vão voltar para o pó. E isso, quando está falando sobre o pó, e eu sou vaso e um vaso de barro, primeiro, ela está mostrando para mim e você que a gente precisa ter humildade. Reconhecer que nós somos feitos do pó. Reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência. Entender que nós somos governados, comandados pelo céu. Mas também, ele vem para mostrar a nossa mortalidade. A consciência de que nós temos uma natureza mortal. E que não vale a pena viver a vida sem propósito. Que não vale a pena impulsionar, ou andar, ou caminhar, ou na verdade entendendo que eu sou mortal, que o meu tempo aqui na terra é limitado, eu preciso entender o propósito
entender onde eu estou, entender por que eu estou, entender o que Deus me chamou para fazer. Até porque a gente vai chegando um tempo, a gente descobre que a gente está perdendo tempo. Quando você entende que o tempo é curto, que a gente precisa aproveitar as oportunidades para servir a Deus e servir ao próximo, conscientes da nossa mortalidade, como pessoas que não se apegam às coisas daqui, aos bens materiais, à posição, ao poder, mas busca deixar um legado duradouro, algo que vá perdurar por muito tempo. A Bíblia nos apresenta ela falando sobre vaso, falando sobre barro. Você vai ler o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias no capítulo 18, a Bíblia vai falar sobre que ele diz assim: ô Jeremias, desce, vai à casa do oleiro, vai à casa do oleiro e lá você ouve as minhas palavras. Então Jeremias desceu à casa do oleiro, e quando ele chega lá, o oleiro está fazendo um vaso sobre as rodas. Só que a Bíblia vai dizer que o vaso que estava sendo feito quebrou na mão do oleiro. Quando o vaso quebrou na mão do oleiro, o Senhor falou com ele: ô Jeremias, eu não sou capaz, eu não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus, a intenção de Deus em refazer. Porque Isaías, coloca para mim Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8, ele diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu gosto dessa versão que diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías aqui está desafiando o povo que Deus, como oleiro, nos pega e nos faz como Ele quer. Ele não apenas faz, mas Ele refaz, Ele pisa, Ele amassa, Ele modela, Ele torce, contorce, distorce, ajusta, para fazer eu e você do formato que Ele quer. Na maioria das vezes nós estamos passando por algumas coisas, e a gente às vezes não entende o que está passando, não entende a situação da qual nós estamos nela. Por quê? Porque Deus está trabalhando sempre na minha vida. A pergunta que eu preciso fazer é: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer comigo? O que o Senhor está querendo fazer comigo? Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa precisa ser a pergunta que eu e você possamos fazer, ou a pergunta que nós devemos fazer. A Bíblia diz assim, Isaías 45, versículo 9. Se puder colocar o Almeida Fiel, eu prefiro, tá? Daí ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Aí ele diz assim: o caco entre outros cacos. O que ele diz? Ele diz que eu e você somos cacos entre outros cacos. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Você já viu o vaso chegar e dizer assim: ah, eu não quero ser assim? Você já viu o vaso chegar e dizer para o seu Criador: ah, eu não queria ser redondo, eu não queria ser quadrado,
Eu não queria ser nesse formato. Ele diz assim: tem gente querendo contender com o Criador. É um caco entre outros cacos de barro. O barro não pode dizer o que o formou. Que fazes? O vaso de barro, o barro, o caco, não tem poder para perguntar o que o está fazendo. Ei, o que está fazendo? Eu e você precisamos entender que nós não temos poder para questionar. E essa noite eu preciso dizer: por favor, para de questionar Deus. Para de questionar Deus. Ele é o oleiro, nós somos seus filhos. Mas nós somos vasos. O que significa que nós estamos sujeitos às trincas da vida, às intempéries da vida, às adversidades da vida. Tem vaso que trinca, tem vaso que quebra, tem vaso que quebra no transporte, tem vaso que quebra no manuseio, tem vaso que quebra quando está fazendo. Ei, tem vaso que lá mesmo na olaria, ele é quebrado. Só que eu acho interessante que sempre eu e você, o nosso aprendizado é: Deus não dá luta maior do que nós possamos suportar. Sempre essa foi. Só que vamos ler 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. O que ele diz? Ele diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Como? Mais. Como é que diz? Mais. Como é que é? Mais do que podíamos, de modo que até da vida. Ele está falando de uma prova além das forças. Ele está falando de uma prova que leva o crente a entrar até em desespero. Ele está falando de uma sujeição a fraquezas e fracassos. Mas aí ele diz assim: nessas horas é onde a tua força já não existe, e que você olha e diz assim: Senhor, eu quero a tua força. Porque para mim, quando é para mim lutar, até não vem luta maior do que eu possa suportar. Mas tem horas que eu vou precisar de ajuda. Que o céu se levante. Que o céu se levante. E aí é que entra Salmo de número 23, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É aí que entra quando ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aí ele termina dizendo assim: certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é isso? É Deus pegando o vaso. É Deus pegando o vaso. E Deus pegando o vaso, quando nós lemos, o texto que nós lemos foi 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7, só para você entender uma coisa, põe na NVI,
na primeira versão, nós lemos lá no começo da NVI. Aí ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Agora coloca na Almeida Fiel. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro. Na versão NVI, nunca use a versão NVI, tá? Por quê? Está cheia de erros, tá? E aqui você já encontrou um. Primeiro, volta lá na NVI. Temos, porém, esse. Agora vai para Almeida. Temos, porém, este. Muda, tá? Por quê? Este copo. Esse copo. Tá? Este. Está perto. Esse. Quando eu vou falar acerca de algo, eu vou dizer este teclado. Agora, o Zé vai dizer, opa, eu digo esse teclado, mas o Zé vai dizer, coloca a mão aí, Zé. O Zé vai dizer, este teclado. Este teclado. Então, quando Paulo, está dizendo, temos, porém, este tesouro, ele não está falando de um tesouro que está longe, ele está falando de um tesouro que está aqui. Ele está falando de um tesouro guardado. Ele está falando de um tesouro que Deus pegou e guardou dentro de você, de um tesouro que o Senhor guardou em você. E ele pegou e disse assim: temos, porém, este tesouro. Até porque tudo que é precioso Deus esconde. Diga assim: tudo que é precioso Deus esconde. Fala para alguém aí: ei, tudo que é precioso Deus esconde. Diga para alguém. Petróleo é precioso, está onde? Você acha petróleo e dizer assim: cara, eu vou cavar 50 centímetros e vou tirar um barril de petróleo? Ouro, você acha pedra, tudo quanto é tipo de pedra aí, até dá dedada em pedra, mas você encontra pedra, você encontra ouro? Tem que cavar, está escondido. Agora olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa. Vai ter momentos que Deus vai esconder você, porque não chegou o tempo de te revelar ainda. Não. Tudo que é precioso Deus. Davi estava lá. Davi estava onde? Davi estava. A Bíblia, eu tenho um texto que diz que Davi estava atrás das malhadas. O Davi já era usado por Deus lá? Era. O Davi já adorava lá. O Davi já exaltava lá. O Davi teve um dia que veio um urso para destruir as ovelhas. E urso, irmão, um urso, quando ele se levanta, diz que um urso tem mais de 3 metros de altura. Ele pega o urso e rasga o urso. Vem um leão. Ele mata o leão. Só que vai chegar o tempo de Deus revelar. Às vezes Deus nos esconde. Até porque, se Ele te revelar fora do tempo, você vai morrer. Às vezes a gente está assim, ó, ai meu Deus, eu queria tanto fazer isso ou aquilo. E às vezes Deus está dizendo: ô abençoado, ô abençoada, eu estou te escondendo. Você não está pronto, não chegou o tempo. Agora eu vou te usar atrás das malhadas. Você vai matar urso, você vai matar leão, você vai destruir. E aí, mas eu não estou. Mas vai chegar o dia. Ei, às vezes a expressão é sempre aquela expressão: quem não é visto não é lembrado. Aonde que estava Davi? Os irmãos estavam sendo vistos. A unção vai te procurar, a graça vai te achar. A graça vai te achar. Pode ficar tranquilo, fica tranquila, fica tranquilo, porque a graça te acha.
Chega um momento que Deus manda, desce Samuel, vai lá. Ai, mas e aí? O Gideão estava onde? O Gideão estava malhando trigo no lagar. Estava lá escondido. Aí chega o profeta e diz: varão valoroso, Deus é contigo. Ele disse: eu sou varão valoroso, por que tal situação nos sobreveio? A unção vai te achar. A unção vai te achar. A unção vai te achar. Deus tem o hábito de esconder algumas coisas. Deus tem o hábito de esconder algumas coisas. E Ele esconde tudo que é precioso. Ele esconde para ser revelado no tempo certo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O vaso é de barro, mas a excelência é de Deus. O vaso é de barro, mas a excelência é de Deus. O texto quer dizer que Deus pegou algo poderoso e colocou dentro de você. Deus pegou a sua presença, pegou a sua graça, o seu amor, poder, unção, autoridade, o Espírito Santo. A essência que opera em nós é a essência do Espírito Santo. A autoridade não é nossa, é de Deus. O mérito não é nosso, é de Deus. A glória não é nossa, porque eu e você somos vaso de barro. Agora eu acho incrível, porque a Bíblia diz assim: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Mas aí ele diz assim: para que nenhuma carne se glorie. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele escolhe. A fim de que nenhuma carne, a fim de que nada. Ei, vós sois dele. Vós sois dele. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa. Quando Deus foi fazer o santuário, quando o tabernáculo foi criado, Ele criou uma peça no santuário, chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais era do que uma caixa. E lá dentro tinha um pouquinho do maná, que Deus mandou no deserto. Tinha a vara de Arão. E tinha uma parte dos mandamentos. Eu acho que é isso. Eu não estou... Depois eu dou uma... Se alguém tiver... Mas é isso. Tem 3 coisas dentro da caixa. Era uma caixa de madeira. Só que interessante é que Deus, quando Ele chamou, quando Ele estava fazendo o santuário, e Ele mandou fazer a caixa, presta atenção, Ele mandou fazer a caixa de madeira de acácia. Ele mandou fazer de madeira de acácia. Tinha marfim, tinha cedro do Líbano, tinha um monte de madeira nobre. Mas Deus vai lá e pega madeira de acácia. Madeira de acácia, ela é dura. Madeira de acácia é cheia de nó, é torta. Nenhum artesão vai pegar uma madeira de acácia para poder preparar nada. Primeiro, até porque nenhum artesão iria pegar, porque não é modelável, não se ajusta a um padrão uniforme. Não dá para fazer obra de arte com madeira de acácia. Aí Deus vai lá e diz assim: traz para mim madeira de acácia. Madeira de acácia. E faz a caixa, faz a arca da aliança, faz o santuário. Aí vem a pergunta: quem é que vai trabalhar com isso? Quem é que vai trabalhar com isso? Êxodo capítulo de número 31, versículo 2 até o versículo 5. Êxodo capítulo 31 diz assim: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá.
E o enchi do Espírito de Deus, sabedoria, de entendimento, conhecimento, para que ele possa trabalhar, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata e cobre, e em lapidar pedras, e para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em toda a obra, em todo o trabalho, em todo o lavor. Ei, você tem ideia que essa madeira ela era tão ruim, que para trabalhar com ela, o caba tinha que ser movido por Deus, agraciado por Deus, enchido por Deus, dar sabedoria, entendimento para ele. Ei, o que era a arca? Era uma caixa de madeira, feito de uma madeira empenada e torta. Só que depois de pronto, depois que Aliabe e Bezaleel concluíram a caixa, a arca, o Senhor diz assim, ele pegou a caixa de madeira, fez a caixa de madeira, aí ele disse assim, agora pega ouro em pó e betuma por dentro e por fora. Betuma por dentro, reveste com ouro batido, ouro em pó, por dentro e por fora. Madeira de acácia é eu e você, duro, cheio de nó, problemático. Ei, madeira de acácia é essa gente complicada, esquisita, gente que só Jesus para dar conta da gente. Gente que só Jesus, irmão, que vai escolher um cara como eu. Só Jesus para escolher alguns de nós. Fala a verdade. Fala a verdade. Ei, madeira de acácia, eu e você. Madeira de acácia agora ele olha e diz assim: pega para mim a fulana, pega para mim o Beltrano. Ei, faz para mim um santuário. Aí quando o Senhor diz assim, pega o Zé, madeira ruim, feio, cabelo ruim, tudo ruim. Só que Deus pegou e revestiu com ouro por dentro e por fora. Ei, quando alguém olha e diz assim, vai pegar ele, diz assim, isso não presta, isso não vai dar nada, isso não vai chegar a lugar nenhum. É o que todo mundo está dizendo. Ei, vai investir nele. Não dá resultado, não vai dar nada, é empenado, é torto demais. Só que Jesus diz assim, só que quem escolheu foi só que quem escolheu foi eu. Você entende que você foi escolhida? Você entende que você foi escolhido? Irmão, não é porque você é bonzinho, você continua sendo madeira de acácia. Você continua sendo madeira de acácia. Só que depois vem ele e betuma de ouro por dentro e por fora. Ei, madeira fala da natureza humana, ouro fala da natureza divina. Enquanto que a natureza humana é torta, defeituosa, a de Deus é perfeita. Então o que Deus está dizendo que vai te pegar com todos os teus problemas, irmão, com todos os teus defeitos, só que eu vou revestir de ouro por dentro, vai revestir com a natureza dele. Ou seja, quem olhar, você acha que quando olhavam para a arca, eles viam madeira de acácia ou viam ouro? Eles viam madeira de acácia ou viam uma caixa preciosa? Quando as pessoas olharem para você, não vai ver a madeira torta que você é, vai ver o Deus que está em você. Ele vai ver a arca linda, coberta de ouro. Ei, porque ele é perito em manifestar o seu poder onde há imperfeição, onde há defeito. O que esta é o processo da vida cristã. Não é eliminar a natureza humana, não é tirar a natureza humana mas ele vai gerar um processo de transformação, de restauração,
da natureza para uma experiência de restauração da natureza de Deus dentro de nós. Sabe o que as pessoas acham? Que igreja é um encontro de anjos. Na verdade, igreja é um encontro de vaso. Vaso grande, vaso pequeno. Vaso magro, vaso gordo. Vaso preto, vaso branco. Vaso bonito, vaso feio. Ainda bem que você está aqui para me ajudar. Aleluia. Só que aqui é oficina. Ele pega o que está torto, o que está errado, o que não presta e ele ajusta. Aqui é olaria. Sabe o vaso que se quebrou na mão do oleiro? Ele tem poder para ele coloca na roda de novo, ele amassa de novo e faz o vaso. Aqui é hospital, que está doente. Ei, aqui é casa de recuperação, aqui é lugar de restauração. Deixa eu te falar uma coisa, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos o nosso papel, se a igreja não entender isso, não entender quem ela é, não entender a nossa posição, não entender o que Deus está fazendo, não entender esse tempo que Deus está operando, não é porque Deus olhou e diz assim, que cara maravilhoso, eu vou usar ele, olha aí, que cara maravilhoso, olha aí, Brad Pitt, Não, ele não olhou para o perfil físico, ele não olhou se era grande ou pequeno, se era musculoso ou era franzino, ele não olhou para nada disso, ele só olhou o que ele podia fazer. Ele disse, imagina o Fábio nas minhas, olha aqui para mim, eu vou liberar uma palavra sobre você. Você não é nada, mas imagina você nas mãos. O caco entre outros cacos. Mas é um caco nas mãos. É madeira de acácia. Só que agora tem ouro por dentro e por fora. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe o que é isso? Entenda uma coisa, todo vaso, antes de qualquer processo, ele é escolhido. Então olha aqui para mim, você foi escolhida. Ei, todo vaso, antes de qualquer processo, ele é escolhido. Ele é escolhido. Deixa eu te falar uma coisa. Os estudiosos dizem que existem mais de 208 tipos de barro. No mundo existem mais de 208 tipos de barro. Só que somente seis é apropriado para fazer vaso. Somente 6 é apropriado para fazer vaso. Então olha aqui para mim, você não é qualquer vaso, você não é qualquer barro, porque Deus não pega qualquer barro. Antes de fazer o vaso, Ele escolhe aqui na mente o que Ele quer fazer. Ele escolhe o que Ele quer fazer, mas Ele também escolhe o barro. Ele também escolhe o barro. Ei, Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele disse assim: antes que te formasse no ventre. Quando é que ele... Vanessa, Gabriel, Eduardo, Wesley, quando é que... Cristina, quando? Antes do... O Senhor me escolheu do ano passado para cá. O Senhor me escolheu há uns 10 anos atrás. Aí Ele diz assim:
antes que eu te no ventre, eu te conheci. Antes que saísse na madre, eu te santifiquei. Agora deixa eu profetizar. As nações te dei por herança. As nações te dei por profeta. Aleluia. Aleluia. João capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim: não foi vós, não me escolhestes vós a mim, mas isso não te empolga? Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo de número 13, ele diz assim: como está escrito, eu amei a Jacó, e eu aborreci, eu odiei a Esaú. Na minha versão diz assim: eu escolhi a Jacó, e eu aborreci a Esaú. Eram dois irmãos, nascidos no mesmo ventre, nasceram no mesmo dia. E detalhe, Esaú foi o primogênito, saiu primeiro. O Jacó saiu grudado no calcanhar do irmão. Tiraram Esaú e olharam: não é só um, tem dois. Tiraram o segundo, era Jacó. Geralmente o primeiro, o primogênito, é que era para viver algumas coisas. A herança era dobrada, algumas coisas ele era para viver. Só que Deus diz assim: eu amei Jacó. Se você for olhar, irmão, o Jacó não era nada legal, o Jacó não era nada bonzinho. O Jacó fez muita. Depois você lê a história de Jacó, depois você estuda a história de Jacó. Só que ele diz assim: como está escrito. Mas quem está falando é Paulo. Ele diz assim: eu escolhi Jacó. Ele diz assim: eu amei. Sabe o que é isso? Quando Deus está dizendo eu escolhi, Ele está dizendo eu amei. Você consegue ser alvo agora? Sentir o amor de Deus sobre você? E Ele dizendo assim: eu fui escolhido porque Ele me amou. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei dentre eles um homem. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Ou nessa versão diz que estivesse tapando o muro perante mim. Estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém. Deus estava procurando alguém. Deus estava tentando escolher alguém, mas nenhum homem. Sabe qual é o que me leva aqui? Deus inspeciona a terra. Deus inspeciona a terra. E eu vou concluir te dizendo uma coisa. Teve um dia, uma mulher, a gente tem poucas informações sobre essa mulher. A única coisa que a gente sabe é que ela era mulher de Zebedeu, e ela era mãe de dois discípulos muito próximos de Jesus, Tiago e João. Essa mulher chegou para Jesus e diz assim: Jesus, eu vou te fazer um pedido. Quando o Senhor estiver no seu reino, deixa os meus meninos, meus guri, meus piá, sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela estava dizendo assim: os outros crentes que se viram, mas os meninos, o senhor tem que ver. Eu queria ver os meus meninos. Que mãe que não quer ver os meninos bem? Que mãe que não quer pedir o melhor lugar para os... Só
que Jesus chega para ela e diz assim: mulher, você nem sabe o que você está pedindo. Você acha que você pode beber do cálice que eu vou beber? E tanto ela quanto os meninos disseram: nós podemos. E Jesus diz: certamente vocês beberão. Agora, quanto a sentar, um à minha direita e outro à minha esquerda, não está comigo. Ele diz assim: é a quem o Pai escolher. Eu amo essa questão de olhar. Eu amo essa questão de olhar e entender. Deus escolheu. De entender, Fábio, que a gente não está aqui por acaso, mas nós fomos escolhidos. Ela diz assim: olha, deixa os meninos, olha aqui, estão aí andando contigo. O João deita. Ele diz assim: não tem a ver comigo. É quem o Pai escolhe. Às vezes a gente está exatamente batendo de frente com algumas coisas, mas a gente pode estar batendo de frente com a escolha de Deus. Às vezes a gente está lutando com algumas coisas. Essa semana mesmo eu encontro alguém que está lutando com uma escolha. Estava numa outra cidade e alguém chega e diz assim: a gente não está entendendo nada e coisa está tudo errado. Eu falei: não bate de frente com a escolha de Deus. Mas está tudo errado. Eu falei: não bate de frente com a escolha de Deus. Porque seria óbvio, quem que eram os meninos mais perto? Pedro, Tiago e João. Os dois filhos de Zebedeu estão ali todo dia, toda hora, perto de Jesus. A mãe chega e diz assim: e Jesus era incrível, porque um dia a mãe dele pediu para ele multiplicar, transformar. Olha, acabou o vinho, resolve o problema. Ele diz: mulher, vai chegar da minha hora. Ele atenta para algumas coisas. O céu, Deus, sempre atenta. Essa palavra de mãe, para Deus, tem um poder muito forte. Mãe que se coloca para clamar, mãe que se coloca para interceder, mãe que se posiciona, mãe que sustenta a casa em oração. Coisas não podem, porque Deus tem um negócio com isso. Agora Jesus chegou lá e disse assim: não é comigo, o Pai. Porque é quem o Pai escolher. Não bata de frente com a escolha de Deus. Não bata de frente com a escolha de Deus. Deus escolheu, está escolhido. E Deus nunca, até porque se Deus só fosse trabalhar com gente perfeita, Ele não trabalhava comigo. Se Deus fosse trabalhar com gente perfeita, a gente fechava a porta ali e diz assim: aqui, mas tem uma placa bem grande ali na frente: proibido pessoas perfeitas. Proibido pessoas perfeitas. Porque não há perfeição. Não há uma perfeição. Ninguém é perfeito. Olha, vocês olham para mim, vocês vão encontrar alguém. Não, você não vai encontrar alguém perfeito. Você vai encontrar. Mas eu tenho certeza que eu sou escolha de Deus. Eu sei que eu sou escolha de Deus. Eu sei que eu sou escolha de Deus. E aí, briga com Deus. Não bate de frente com a escolha de Deus, bate de frente com Deus. Senhor. E aí ele vai dizer, porque ele é perito em dar resposta. Deus só não Deus ele vai responder perguntas e vai responder respostas. Ele é perito. Quando a gente chega para ele e diz: Senhor, por que tal coisa? Ele vai te responder. Então nós somos a escolha. Nós somos a escolha de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, eu estou concluindo. Deixa eu te falar uma coisa.
Jesus tem muitas opções. Eu não estou sendo usado essa noite porque Jesus não tem opção. Eu não estou sendo usado porque Jesus não tem opção. Ele tem muitas. Se Ele quiser, Ele usa quem Ele quer. O fato de ser usado, o fato de ser usado, meu irmão, não te deixa melhor do que nada. O fato de ser usado por Deus só te coloca no nível da mula. O fato de ser usado só me coloca no nível da mula. Então por que Ele usa você? Porque Ele escolheu. Ei! E a Bíblia vai dizer que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele te conheceu no ventre. E Ele resolveu te escolher. Olha para mim, quantos homens tinham em Ur dos Caldeus? Centenas. Mas Ele vai lá e tira um homem chamado Abraão. Quantos da tribo de Benjamim? Deus vai lá e escolhe Gideão. Quantos eram 8 da casa de Jessé? 3 já faziam parte do exército. 3 já faziam parte das forças armadas de Israel. Mas Deus vai lá e escolhe Davi. Não é sobre você, é sobre a soberania de Deus. Não é por causa de você, é uma decisão divina. Ei, não é sobre ser o mais bonito, não é sobre ser o mais inteligente, não é sobre a cor dos olhos, é sobre a presciência de Deus. É um Deus soberano que conhece o futuro com clareza, como um dia de sol. Ei, Ele conhece o futuro como o brilho do presente. Ele disse: eu quero ele, eu quero ela. Eu quero esse homem, eu quero essa mulher, eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou fazer. Ele decidiu. Ele decidiu. E no dia em que você nasceu, no dia em que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Mas aí tinha que ser você. Gente morreu. Irmão, olha aqui, veio a pandemia. 3 anos de pandemia. Muita gente se foi. Amigos se foram. Essa casa perdeu gente. A gente perdeu gente na pandemia. Irmãos amados, queridos nossos, congregavam aqui. De repente a gente, o irmão foi hospitalizado, passou dias, e de repente a gente se foi. Eu me lembro da Cláudia. Cláudia, a gente estava num movimento. A Cláudia chegou um dia, a gente estava lá em Pantano, fazendo um retiro dentro da igreja. Cláudia, aquele dia foi muito abençoada. A Cláudia viveu uma experiência incrível lá. E aí, quando chegou no meio do retiro, ela me deu um abraço, a Cláudia, e ela disse assim: pastor, cuida dos meus meninos. Era o Maicon e o Guilherme. Cuida dos meus meninos, ajuda eles. Nós, né, Cláudia? É nós. Vamos lá, está aqui você e tal. E ela me abraçou, me beijou. Ela me deu um abraço. Eu não sabia que era o último abraço que eu ia dar para a Cláudia. A Cláudia chegou 3 dias depois. A Cláudia vai para o Becker. A Cláudia passa por um processo. A situação se agrava. E eu não me lembro quantos dias depois. A informação: a Cláudia não resistiu. A Covid levou ela. E a gente tinha uma esperança muito grande de que a Cláudia ia vencer. A Cláudia ia voltar, ela ia sair daquele hospital. E aí eu entendi por que a Cláudia chegou
alguns dias, 8 ou 10 dias antes, ela me abraçou como nunca. Ela tinha me dado um abraço como aquele, e aquele era o último abraço. E ela me dá uma instrução. Ela diz assim: cuida dos meus meninos. E eu, quando fui no dia do velório dela, eu olhava para Cláudia e eu só me lembrava daquelas últimas palavras que ela havia me dito. Só daquelas palavras. Mas a pandemia foi terrível. Muita gente se foi. Tem gente aqui que perdeu parentes, familiares. Agora olha aqui para mim. Por que você acha que você ficou vivo e eles morreram? Fala para mim. Por que você acha que você ficou vivo? Gente, porque você se cuidou mais. Teve gente que se cuidou como nunca e se foi. Teve gente que não se cuidou nada e se foi. Mas teve gente que se cuidou muito e ficou. E outros não se cuidaram nada e ficaram. Quanta gente foi visitado pelo esqueleto da Machadinha? Fala para mim. Você acha mesmo que você não morreu porque os seus cuidados foram mais excelentes? Que você é de uma estirpe especial? Por que você acha que você está viva? Por que você acha que você está vivo? Você só está aqui porque Deus colocou o dedo em cima de você e te escolheu para cumprir um propósito nesse tempo. Ei, Deus te escolheu para você cumprir um propósito nesse tempo. Tem gente que não quer fazer nada para Deus. Mas entenda uma coisa, você só está vivo, seu coiso, porque Deus colocou o dedo. E aí a gente fica lá, ai, porque eu assim, o Zé, vamos de novo nós dois, o Zé me machucou, o Zé parou de me seguir no Instagram, ai meu Deus, o Zé não me cumprimentou. Para com isso, trabalha para Jesus. Ai, porque assim, eu passei assim e o pastor não me cumprimentou. Para com isso, você não depende de mim, você depende de Deus. Ei, seu coiso. O que Deus quer fazer nesse tempo tem a ver comigo, tem a ver contigo. Mas por que você acha que você, irmão, mas a gente já está assim. Aí um dia, hoje eu estou muito cansado, não vou na igreja. Hoje eu estou muito isso, eu não vou na igreja. Hoje eu estou muito aquilo e não vou. Hoje eu não oro por causa disso. Hoje eu não oro por causa daquilo. Eu não jejuo porque hoje é domingo. Eu não jejuo porque hoje é feriado. Eu não faço isso ou por aquilo. Eu vi gente saudável partir. Eu vi gente sem nenhuma comorbidade partir. Eu vi gente extremamente doente que ainda continua aqui entre nós. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma escolha. Deus não brinca de roleta russa. Deus não brinca de sinuca. Por isso ele diz, antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi. Porque uma mãe pode esquecer do filho que amamenta, porém Deus não, jamais, Ele jamais se esquece. Os seus dias estão marcados. Não corre e vai. Não foge da salvação, não foge da igreja, não foge da comunhão, não foge do encontro, não foge do ministério, não foge que Deus está te olhando. Ele está deixando você ir, Ele está deixando você ir, Ele está deixando você ir. Mas de repente na próxima esquina Ele te pega. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Porque Deus está sempre na tua frente. Você acha que você está na frente de Deus. O detalhe é que a gente acha que a gente está na frente de Deus. E quando a gente está na frente de Deus, Senhor, eu estou na tua frente, não estou fazendo tal coisa, Deus não está nem aí. Deus está na tua frente. Ele vai te encontrar na esquina. Ele vai te pegar na esquina. Ele vai te achar. Ele vai te achar.
Deus está sempre na tua frente. Não importa o quanto você corra, Ele vai te pegar. Quando eu digo Ele vai te pegar, Ele vai te trazer para o propósito. Não adianta a gente fugir. A gente às vezes quer, porque eu não gosto, porque eu não aquilo, porque eu não aquilo outro. Irmão, as coisas de Deus não se faz assim. Não se faz assim. Eu não gosto de fazer velório. Mas eu prefiro fazer velório do que alguém ir no meu velório. Enquanto eu estiver fazendo velório, eu detesto visitar no hospital, irmão. Mas eu prefiro visitar no hospital do que ser visitado. Aleluia. Coloca para mim 2 versículos e eu vou encerrar. Salmo 139, versículo 7. Ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Pode ir para o próximo, vai para o 8. Se eu subir no céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também está. Se eu tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Oh, pode ir. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são como para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe. Olha aqui, fica de pé, para dar a impressão que está terminando. Não existe vaso sem trinca. Não existe vaso sem... a não ser que o vaso seja colocado nas mãos de Deus. E quando eu digo que não existe vaso sem trinca, eu estou falando que não existe vaso perfeito. Todo vaso, eu e você como vaso, todos nós somos imperfeitos. Mas eu amo poder dizer para vocês que eu sou escolha. Eu não sei se você pode colocar a mão no coração, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sou a tua escolha. Eu não sei se você pode entender hoje que você é a escolha de Deus. A gente resolveu no meio do trajeto, no meio da caminhada, a não fazer nada, a achar que para fazer a gente tem que ser perfeito, a achar que para envolver a gente tem que... A gente pensa assim. A gente pensa assim. Mas eu e você somos escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Eu não sei se você me escolheria, mas deixa eu te falar, mas eu também não sei se eu te escolheria. Mas não foi eu que escolhi. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Ei. Então, só tome consciência com você de que você é a escolha. Você é a escolha. Você é a escolha de Deus. A gente saiu daqui quarta-feira, meia-noite, a gente saiu daqui de Gravataí.
Viajamos a noite inteira. Eu cheguei na minha mãe, era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 15 horas depois, andando e andando e andando e andando e andando e andando e andando. E tinha hora que eu dizia assim: ah, Jesus. Aí a gente descansou um pouquinho sexta-feira. Sexta tarde a gente saiu de lá, andou até Assis Chateaubriand. Preguei à noite. Deitei às 2 da manhã. Calor. Eu acho que o inferno é lá perto. Mas depois que eu cheguei aqui, eu falei, acho que eu... Que aí para piorar, a gente deitou. Aí deram um ventilador lá pro pastor Neri, e deram um ventilador para mim e para Terezinha. O ventilador funcionou 30 minutos. Ah, irmão, falei, só pode ser o próprio que quer entrar aqui hoje e me tirar minha paz. E eu levantei, e ele só roncava, e eu dava um tapa nele, tirei a capa da frente dele, pegava na hélice, rodava, ele rodava 30 segundos, até que eu não... E aí eu suei mais à noite do que eu suei agora. Uma noite assim, sábado de manhã, a gente, 5 e pouca da manhã, a gente não suportava mais na cama. A gente levantou e... Aí quando deu umas 7 e pouco, eu falei, pastor Neri, me dá o teu ventilador. O senhor está aqui, o senhor pegou o ventilador a noite inteira. Eu voltei para a cama, coloquei o ventilador um pouco e dormi, acho que até umas 8h30. À tarde deitei um pouquinho, porque 10h30 da noite ontem, nós entramos no carro de novo e rodamos a noite toda. Eram umas 4 da manhã, eu estava em São Miguel do Oeste, eu não suportava mais dirigir. Os meus companheiros tudo dormindo, eu encostei no posto e eu falei, Jesus, agora eu vou dormir. E fiquei lá 1h15. Peguei o carro, rodei de novo, rodei. Até que o dia amanheceu, umas 8 pra frente, a Terezinha trouxe até aqui em Lajeado. E eu assim, e a minha pergunta era, Senhor, mas que coisa, Pai? Será que vale a pena? E o Senhor diz assim, você é a minha escolha. Você é a minha escolha. Eu vinha pensando sobre isso que eu estou falando com vocês agora. E eu pensava na estrada, eu dizia, Senhor, andar, ir lá, pregar 2 mensagens para aqueles irmãos lá em Assis Chateaubriand, ministrar para eles, pegar o carro de noite. Eles ficaram lá comendo churrasco, e a gente pegou o carro e andou, porque eu disse, eu vou estar em Gravataí amanhã à noite, eu vou pregar na minha igreja, para os meus irmãos, eu vou estar lá. Eu podia ter ficado lá, tinha gente aqui para pregar, tem um monte de gente abençoada aqui que podia pregar. Mas eu sei, o Senhor dizia assim, você é a minha escolha. Talvez se fosse outro, ia reclamar, ia dizer que não... e de verdade, é loucura. 2 noites sem dormir, numa única semana. Não, mas se tivesse que agora meia-noite, pegar de volta e voltar lá e pregar mais 2 mensagens e voltar de novo, eu faria de novo. Porque eu sei que Deus me escolheu. Eu sei que eu sou escolha de Deus. Eu sei que eu sou escolha de Deus. Eu sei o que Deus está fazendo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não reclama de nada. Deus te escolheu. Não reclama. Pastor, mas agora, pastor, está assim. Não reclama. Você é escolha de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Nada, o tempo ruim, ele vem, mas ele passa. Mas detalhe, a gente também pode passar por tempos bons, que também passam. Então o tempo bom pode acabar. Ei, mas certo como Deus está nesse lugar, o tempo ruim também passa. Então profetiza para alguém.
Se alguém estiver vivendo aqui, diga assim: o tempo ruim vai passar. Você só é escolha de Deus. Vai passar. Ei, vai passar. O sol vai vir, o sol vai raiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, a alegria vem ao amanhecer. A gente pode sim, ei, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo.